Glória a Deus. Nós estamos num tema, e o tema é Vivestar. Devido a, claro que o tema desse mês, que é Páscoa também, Ele morreu, mas Ele vive, amém? E Ele está aqui nessa manhã para nos direcionar através da palavra dEle, amém? Nós vamos continuar então com esse tema, e nós vamos, claro, aprender algumas coisas aqui que o Senhor ministrou no meu coração. Começou a ministrar desde a semana passada, até citei um pedaço na semana passada, no domingo passado, sobre uma frase que eu tinha escrito para esse dia, que é tipo aquele ditado, né? Você me diz com quem anda, que eu te direi quem tu és. Então as suas atitudes hoje vão mostrar quem você vai ser amanhã. Lembra que eu falei isso aqui? Quantos lembram que domingo passado eu falei que as suas atitudes de hoje vai refletir quem você vai ser amanhã? Quem estava aqui domingo passado e lembra disso? Glória a Deus. E nós vemos alguns personagens na Bíblia que eles chegaram a situações, chegaram no limite. Não é aquele programa no limite, não. Chegaram no limite mesmo de misericórdia. Mas Glauco, a misericórdia tem limite? Bom, se não tivesse limite, tinha um monte de gente viva aí pecando e estava tudo certo. Mas chega uma hora que cessa. O amor do Senhor, Ele não tem limite. A altura, a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas infelizmente nossos pecados, Isaías 59 versículo 2 diz que os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. Então nessa manhã eu quero ministrar exatamente sobre essa palavra, limite. Repete comigo, limite. Você concorda comigo? Vamos ser bem sinceros, que tudo tem limites? Sim ou não? Tudo tem limite. E não é diferente com o Senhor, não é diferente com Deus. Tudo tem limite. Repete comigo, tudo tem limite. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, viu? Tudo tem limite. Fica tranquilo, o Senhor vai dar uma esmagadinha em nós hoje. O Senhor me acordou 3h10 da manhã hoje. E eu não consegui dormir mais. E o Senhor falou muito comigo essa madrugada. Muito sobre limites. Essa palavra ela foi começada a ministrar a semana retrasada na minha vida. Sobre limites. Mas pastor, você também está chegando no limite? Eu estou chegando num limite. Deus tem levantado pessoas para falar comigo, para cuidar de mim, da minha saúde. E eu não paro de comer, né, amor? Limite. Deus falou comigo sobre limite na minha saúde. Misericórdia. Nós temos um casal personal aqui, dono de academia, que quer que eu treine, quer que eu faça, quer que eu emagreça. Me incentiva a fazer as coisas. E eu não estou fazendo. Ah, Glauco, você vem falar desse negocinho. É negocinho, mas pode tirar minha vida. Sim ou não? Limites. No meu caso, é isso. É a minha saúde. Repete comigo. O Glauco está no limite. Mas cuidado que você pode estar no limite em alguma dessas coisas que nós vamos ministrar aqui também. Cuidado que tem limite para você também. Como é bom nós sermos transparentes, amém? Deus, Ele falou comigo sobre limites. E a palavra sempre, quando ela é ministrada, Deus sempre fala com o ministrador primeiro.
Falou: Glauco, chega, deu, é limite. Agora vamos tentar mais uma. Tentar não, vamos conseguir agora, em nome de Jesus. Vamos ver um personagem da Bíblia que alcançou um limite. Esse personagem não é o único, mas eu gostaria de falar um pouquinho só dele, para uma pequena introdução, que foi Sansão. Sansão chegou num limite. Sansão era um juiz de Israel, ele foi prometido por Deus, mas não cumpriu as suas obrigações como juiz, como homem de Deus. Ele participou de coisas que desagradou o Senhor. Ele era para se manter virgem, ele era para não beber, e não poderia colocar a mão em coisa alguma impura, morta, estragada. E ele atingiu um limite. Ele atingiu um limite. Por isso que aconteceu o que aconteceu com ele. Porque a história dele poderia ser muito mais longa. A história dele poderia ser muito mais bonita. A história dele poderia ser muito mais exemplo para as nossas vidas hoje, como um exemplo de vitória, de conquista. Mas hoje, o exemplo que ele nos dá é que tudo tem limites. E como é bom ser transparente, como é bom ser sincero, como é bom não esconder nada de ninguém só porque eu sou um pastor. Ah, Deus não falou com o Glauco, falou, já confessei. Falou. Tudo tem limite, chegou o limite. Chegou, deu, limite. Sansão acabou demonstrando a sua fraqueza, porque não percebeu os limites. Não percebeu os limites. Ele cedeu aos desejos das mulheres e não resistiu às tentações. Ele não resistiu à tentação. Aqui para Sansão eram as mulheres. Mas qual é a tentação para mim e para você hoje? Para mim hoje, talvez agora, seria um bolo de chocolate. É uma tentação. Mas eu vou ter que agora me controlar. Mas o que é para você hoje a tentação? Talvez a tentação sua hoje é a preguiça. Talvez a tentação hoje sua é a falta de interesse pelo Senhor. Talvez a tentação sua hoje... Eu falei preguiça, teve gente que deu risada e cutucou ainda. Vou ficar olhando para você, filho, porque você não é um cara preguiçoso, né? Se eu olhar para a pessoa agora, vão saber que eu estou olhando para ela. Talvez a tentação para você hoje seja... Qual que é aquela palavra mesmo que você tem que fazer e acaba não fazendo? Procrastinação, cara. Talvez você está sendo tentado em procrastinar aquilo que Deus já falou com você, querido. Ele acabou perdendo as forças que Deus havia dado para ele, porque ele não percebeu os limites. O que é tentação para você hoje? O que Deus está falando para você? Já deu, aqui é o limite. Não passa daqui. O que Deus está ministrando no seu coração, não precisa falar. Mas hoje eu gostaria que você refletisse muito sobre qual área da sua vida que chegou no limite. Limite. Nós vemos aqui a desobediência. E a desobediência traz o limite. Limite e misericórdia andam juntos. Mas só que chega um momento que elas têm que se separar. Que a misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Mas quantas pessoas não foram consumidas por passar dos limites e morreram? Limites. A consequência da sua fraqueza trouxe ele a desobedecer a Deus. Eu acho que eu tinha que escrever ao contrário. A consequência da desobediência fez ele fraquejar e pecar.
a sua falta de firmeza, de perceber os limites, ou de nem chegar próximo de limite, trouxe alguns resultados na vida dele. O primeiro resultado foi uma prisão. O segundo resultado foi uma cegueira. E o terceiro resultado foi a morte, porque ele não percebeu os limites dele. Aqui nos mostra que a misericórdia cessou. Não faça isso, Sansão, não faça aquilo, Ele fez isso, aquilo e aquilo outro. Foi preso, ficou cego e morreu. Vira para a pessoa que está do seu lado, você está com uma cara, fala para ela. Eu disse, Deus vai dar uma esmagadinha hoje, tá bom? Eu acredito que como Ele tem feito ultimamente, porém, talvez hoje um pouquinho mais de força. Não precisa chorar não, Jô, calma aí. Calma, relaxa. Porque Deus, Ele repreende quem Ele... Então se Ele trouxe uma repreensão para mim e para você hoje, é porque Ele nos ama. Quer nos ver numa vida melhor, uma saúde melhor, uma vida emocional melhor, conjugal melhor, financeira melhor. Ele nos ama. Sansão serve como exemplo para nós, o exemplo da desobediência e falta de disciplina. E a falta de disciplina nos leva, com certeza, ao limite de Deus. Limite. Deus também tem limites. A desobediência, como eu disse, anda lado a lado com o limite. Mas chega uma hora que elas se soltam. A misericórdia vai para um lado, só sobra o limite. Agora abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 21. Até aqui foi uma introdução à vida de Sansão para as nossas vidas. Mostrou um limite. Vamos ver aqui, isso foi Velho Testamento. Jesus ainda não estava nesse momento na vida presencial ali de Sansão, mas agora ele está aqui em Mateus capítulo 21. Jesus está aqui. Fala, ainda bem que Jesus chegou, hein? Vamos ver se é tão bem assim. Versículo 12 de Mateus 21. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Versículo 14. Os cegos e os mancos se aproximaram dele no templo e ele curou todos. Dá glória a Deus por isso. Versículo 15. Mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não está ouvindo essas crianças o que elas estão dizendo? E respondeu Jesus, sim, vocês que nunca leram, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes em louvor. Versículo 17. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Versículo 18. De manhã bem cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Segura aí, não feche sua Bíblia. Jesus chega no templo. Agora me fala se isso daqui é uma característica de limite. Faz de conta que ali em cima da mesa está ali os cambistas, estão vendendo um monte de coisa ali. E ele chega e faz o quê? Derruba as mesas. A minha versão diz ele virou as mesas. Virou? A minha disse? Comprando e vendendo, derrubou os cambistas e as cadeiras.
derrubou as mesas. Algumas versões diz virou as mesas. Para uma pessoa chegar no meio do povo, presta atenção nisso, pegar uma mesa, derrubar ou virar, ela não fez assim, ó, devagarzinho. Como que ela chegou naquele momento? Como, Giovanni? Na voadora? Pegou a mesa e virou, jogou para cima, no meio de todo mundo. Isso aqui me demonstra o que nesse momento? Um limite. O que vocês estão fazendo da minha casa? A minha casa será chamada casa de oração, e não esse tipo de coisa que vocês estão fazendo. E hoje é claro que nós entendemos que aqui as quatro paredes, o templo, não é a morada do Espírito Santo. Aqui nós nos reunimos para receber a direção dele, mas a morada, o templo, somos nós. E isso nos mostra que tem limite também, porque o templo dele, aqui a casa dele, que é eu e você, tem que ser chamado de casa de oração. Mas Glauco, isso está falando do templo, tá tudo bem, mas traz agora para a sua vida, porque você é o templo do Espírito Santo. Ele habita em você, ele não habita aqui nas quatro paredes. Habita em mim e em você. Em mim é um pouco maior. Não que eu valha mais, mas porque eu sou maior. Vocês não estão querendo nem dar risada hoje. Não se assuste, fica tranquilo, querido. Deus, ele vai apertar, mas Deus é um Deus que trabalha com lanchinho, né? Tem camadas. Aí ele chega e vira a mesa, vira as cadeiras, bravo, porque não tem como fazer isso se não estiver bravo. Ah, estou calminho, estou em paz. Não, você não vai fazer isso porque está em paz. Vai fazer porque a situação chegou no limite. Então cuidado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E também temos que entender que Jesus também tinha limites. Aí começaram a gritar lá, Hosana ao filho de Davi. Aí os chefes dos sacerdotes falaram, vocês não estão vendo as crianças cantando isso aí, falando isso daí? Aí ele falou, vocês não leram não? Isso está escrito. Se você quer saber onde está escrito, é Salmo capítulo 8, versículo 2. Da boca das crianças. Claudião, liga um pouquinho esse ventilador, por favor. Da boca das crianças. Agora, uma coisa me chamou a atenção nesse texto. Ele estava ali. Chega crianças e reconhecem ele. Mas os adultos não reconhecem. Não reconheceram. Não tiveram o discernimento de saber que Jesus estava ali. Mas as crianças reconheceram. Por isso que é bom ser como criança. Por isso que é bom ter inocência de criança. Porque o chefe dos sacerdotes ali foi ainda tirar satisfação com ele. Ué, ele não levanta? É que tem um mosquito aqui chato. Agora, aqui já mostrou que tem um certo limite aqui. Jesus mostrou um limite. Vamos nesse mesmo texto entender um outro limite. Nós lemos até o versículo que ele teve fome, que foi o 18, e Jesus teve fome. Versículo 19: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Aqui mostra outro limite, sim ou não? A árvore só tem folhas, não tem frutos. Ele está com fome. Aí ele chega e fala, nunca mais dê fruto. Imediatamente secou. Aqui me mostra um outro limite. Tem limites. Tem limite.
Agora, presta atenção nisso. A árvore aqui, obrigado Claudião, simboliza que eu e você. Será que nós só temos folhas? Só tem a beleza? Está até bem regado? Está até bem cuidado? Será que só está mostrando o que está por fora? Mas não tem frutos? Porque eu e você somos comparados como árvores. E se eu e você, nós somos comparados com essa árvore, nós temos que dar frutos. Aí chega Jesus aqui, seca, acabou, não precisa mais. Repete comigo, tudo tem limite. Repete para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, tudo tem limite. Mas eu só tenho 15 anos. Tá bom, Claudião, tá bom, mas já está carregado já. Eu só tenho 12 anos. Eu só tenho muito tempo ainda, Glauco. Ah, mas eu estou com 40 anos, 50, 60, 70. Não importa a idade que você está, querido. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Então, não adianta porque você é novinho ou porque você é velhinho. Ah, Deus vai ter mais misericórdia de mim porque eu estou velhinho. Ah, Deus vai ter mais misericórdia de mim porque eu sou novinho, ainda tenho muita lenha para queimar ainda. Sabe de nada, inocente. Então, em nome de Jesus, entenda que tudo tem limite. Tudo tem limite. Até para Deus. Cessou lá a vida de Sansão e pega essa figueira e mostra o limite. Mostra o limite da paciência também. Perdeu a paciência lá com os cambistas. Tudo tem limite. Agora, o que pode estar nos deixando muitas das vezes desobediente? O que pode estar trazendo muitas das vezes repreensão do Senhor para as nossas vidas? O que pode estar trazendo muitas das vezes um puxãozinho de orelha nas nossas vidas? O que pode estar trazendo para nós tem um motivo por isso estar acontecendo. E o motivo é rebeldia de coração. Rebeldia de coração refere-se a um estado de espírito que resiste à obediência. O coração rebelde, ele resiste a obedecer. O coração rebelde, ele resiste às autoridades. Não estou dizendo as autoridades apenas policiais, governamentais, não. As autoridades. Quem é a sua autoridade hoje? Seu pai, a sua mãe. Quem é essa autoridade do pai e da sua mãe? Tem os líderes, tem os pastores, tem o chefe, patrão, como você quiser chamar. Uma pessoa que resiste à autoridade é uma pessoa rebelde de coração. E foi legal que a confirmação dessa palavra foi através da vida da Lígia essa semana, que nós estávamos sentados e ela olhou bem para mim e falou: já deu, chegou no limite. E ela nem sabia que eu ia falar sobre limite. Foi terça ou quarta-feira, não lembro que dia. Deu, acabou, vamos diminuir a comida, vamos cuidar, tal. E eu não posso resistir à autoridade dela, porque eu não tenho um coração rebelde. Repete comigo, eu não tenho um coração rebelde. Já começa a profetizar, porque eu queria ali já brigar, já. Não, posso, vou comer, já queria já. Mas eu também profetizei, eu não tenho um coração rebelde. Você sabia, amor, que eu ia falar sobre limites hoje? Pois é. Uma pessoa rebelde de coração,
ela resiste às normas estabelecidas pelas autoridades. Ela resiste a uma norma estabelecida pelos seus pais, pelo seu chefe, pelos seus pastores, pelos seus líderes. Eu queria ouvir agora aquele momento que as pessoas falam assim: fala, Deus. As pessoas rebeldes de coração, seja no contexto que for, no religioso, no social ou no familiar, que não obedece, são as pessoas que atraem esses limites. Atrai o limite. Eu ouvi hoje uma história de uma pessoa que estava indo trabalhar, chegou para trabalhar, trabalhou tranquilo, e no final do serviço a pessoa mandou embora. Tudo bem, a pessoa mandou embora, mas fez alguma coisa de errado? Não, estava trabalhando certinho, tal, beleza. Não chegou no limite ali de uma desobediência com o patrão, com o chefe. Mas muitas das vezes pode chegar a desobediência com o patrão, com o chefe, e o chefe manda embora. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Uma pessoa com um coração rebelde, ela resiste às autoridades, resiste às normas estabelecidas. E acaba implicando para a aceitação da palavra de Deus. Porque se não respeita as autoridades aqui terrenas, não respeita o chefe, não respeita o marido, não respeita a esposa, os pais, não respeita a líder, não respeita os pastores, vai respeitar Deus quando? Quando vai respeitar a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus? A rebeldia de coração pode manifestar de diversas formas na nossa vida. E ela acaba me trazendo a dificuldade de ser corrigido. Eu não sei se foi você já, ou se você já tentou corrigir alguém com um coração rebelde. Tem resistência em ser corrigido. Tem resistência em aceitar o que está errado. Tem resistência. Quando a Lígia veio falar essa semana, chegou, deu o limite, a gente precisa mudar isso. Quase que eu resisti. Existe limite. Ela tem dificuldade de ser corrigida. A pessoa de coração rebelde resiste à correção e recusa admitir os seus erros. Não admite, por mais que esteja errado, por mais que seja claro. Está que nem Sansão, cego, não está vendo. Está que nem Sansão, preso no pecado, preso na rebeldia, não está vendo, se recusa a admitir os seus erros. Para alguns visitantes que aqui estão, nós éramos pastores também de casa de recuperação de drogas. E lá nós mostrávamos para as pessoas lá que chegavam para se internar: você fez isso de errado, preciso fazer de outra forma. A gente fala: mas eu não fiz isso. Ah, então está fazendo o que aqui? Não, eu só acabei com a minha família. Só entreguei tudo que eu tinha para o inimigo. E muitas das vezes ainda acha que está na razão. O rebelde de coração, presta atenção numa coisa: tudo tem limite. E o Senhor está aqui nessa manhã mostrando o amor dele pelas nossas vidas e nos alertando. Antes que ele fala, para, seca. Antes que ele fale isso, nós temos que entender os limites. Uma pessoa que tem um coração rebelde, ela se isola. Agora não se escandaliza o que eu vou te falar não, querido. Se eu tiver errado, depois você pode até me corrigir, eu corrijo agora.
Uma pessoa com um coração rebelde muitas das vezes entra até em depressão. Entra em depressão porque ela se isola, porque ela não quer ser corrigida, não quer ajuda, não quer apoio, e entra em depressão. Ah, mas Glauco, depressão não é o excesso do passado? É o excesso do passado, mas por que não quebranta o coração então? E obedece agora às leis do Senhor e começa uma vida nova e sai dessa depressão. Não, eu prefiro não ser corrigido, eu prefiro não me abrir, eu prefiro não confessar e vou continuar aqui na minha vida. A rebeldia pode levar nós a esse isolamento. Então toma cuidado com isso, porque a rebeldia dá autoridade para o inimigo colocar a mão nas nossas vidas. Não abre uma brecha, abre uma porta. E o inimigo acaba colocando a mão nas nossas vidas, sim, por causa da rebeldia. Porque a rebeldia, não lembro que endereço é, eu sei que é no livro de Samuel, está escrito que é como um pecado de feitiçaria. Você é pior que um macumbeiro. A rebeldia acaba nos trazendo a ser pior que um macumbeiro. Deus ama o macumbeiro também, tá bom, querido? Deus ama. Ele não ama as atitudes dele. Dá um glória a Deus aí, vai. Você tá com uma cara. A rebeldia pode nos levar a esse isolamento, pois as pessoas se distanciam, as pessoas com o coração rebelde se distanciam daquelas que a querem bem. Eu já tive momentos, glória a Deus, que não foi aqui na igreja, não foi com membros daqui hoje, já passou aqui, infelizmente não permaneceu. Que na hora da repreensão, na hora que você vai mostrar amor, na hora que você vai mostrar lá assim, eu te amo, cara, eu só quero ver você bem, a pessoa pula e não quer mais saber. Porque não quer ser repreendido, está com o coração rebelde. Ela não compreende as pessoas que quer orientá-la. Ela não compreende as pessoas que a ama. Não compreende. A pessoa rebelde, ela é cheia de argumentos. Você vai falar uma coisa para ela, ela tem argumento para aquilo. Você vai falar outra coisa, tem argumento para aquilo. Você vai falar outra coisa, tem argumento. Pô, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Para de argumentação, querido. Seja sincero com Deus. Seja sincero. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. O rebelde é frequentemente argumentativo. Isso é uma qualidade do rebelde. Tem sempre que ter a última palavra. Seja sincero, você já foi não discutir, mas debater com alguém que você sentia que a pessoa tinha necessidade de ter a última palavra? Aí chegou um momento que você falou assim, eu nem vou falar mais nada, deixa ela dar a última palavra que não vai adiantar nada. Se já aconteceu isso com você? Comigo nunca. Mas você sabe que eu já percebi também que eu um dia ou vários dias eu queria ter a última palavra também? Então é melhor muitas das vezes colocar um pé para trás, querido. Cuidado para você não querer sempre ter a última palavra, ser o dono da razão. Uma pessoa com um coração rebelde defende as suas opiniões, mesmo quando elas são totalmente verdades. Não, mas é verdade, cara. Você fez isso, tá aqui, ó. Aí, ó. Não, mas é por causa disso, né? Querido, Deus quer que a gente adore a Ele em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade?
é buscar Ele, o reino dEle em espírito e em verdade. É só ser sincero com Deus, é só isso. Sinceridade. Deus procura quem adora Ele em espírito e em verdade, é os sinceros. A pessoa com um coração rebelde, ela critica o cisco do olho do irmão e não enxerga a trave no olho dela. Olha para o olho desse irmão que está do seu lado, vê se tem um cisco aí. Se você está enxergando o cisco, é porque você está com o coração rebelde, que eu acabei de falar. A pessoa com o coração rebelde não olha para a trave que tem no teu olho. A rebeldia pode se manifestar na crítica e no desapego das pessoas. Eu não quero mais falar com essa pessoa, eu não quero mais. Uma pessoa com o coração rebelde decide nem conversar mais, nem ter relacionamento mais. Não está em depressão, beleza, mas não quer ter relacionamento. Acha que está tudo certo, está tudo tranquilo. E especialmente ainda as autoridades dele. Especialmente ainda aqueles que têm autoridade sobre eles. A pessoa com o coração rebelde, ela se recusa a obedecer às leis e os princípios de Deus, às regras da sociedade que são impostas pelas autoridades governamentais também. Está sempre arrumando um jeitinho para tudo. A rebeldia de coração é vista como um estado de afastamento de Deus e da sua vontade. Está sendo rebelde, querido? Está longe de Deus. Está longe do Senhor. Está longe da vontade dEle. Ele se recusa em aceitar a palavra de Deus e seguir os seus mandamentos. Não quero saber. Não está na hora. Quem disse que não está na hora? Quando você nasceu já era a hora. Deixa mais um pouquinho. Você pode estar nos cultos, pode estar na célula, mas cuidado que você pode ser um rebelde. Está longe da vontade de Deus. Tem uma reflexão agora dentro de você, cara. Pare para pensar como é que anda a sua vida. Pare para pensar como é que está o seu relacionamento com o Senhor. Abre aí Apocalipse capítulo 3. Vamos ler rapidinho. Vou tentar não gaguejar, tá bom? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve essas palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e das 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Será que uma pessoa rebelde poderia estar morto? Tem fama de estar vivo, eu conheço as suas obras, mas você está morto. É o que Apocalipse está dizendo, capítulo 3, versículo 1. Versículo 2, esteja atento, hein? Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Versículo 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu conheço as suas obras, eu conheço o que você está fazendo. Parece que está vivo, mas não, está morto. Então, olha o versículo 3, então, que ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora eu virei contra você. Outro limite. Se atente, fique esperto, hein? Porque se você não se atentar, eu vou vir como ladrão. Ou seja, ele está dizendo, vai ter um limite.
e eu vou vir. Sim ou não? Existe aqui mais um limite, sim ou não? No entanto, versículo 4: você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Versículo 5: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante de meu Pai e de seus anjos. Versículo 6: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma repreensão. Cuidado. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Mas se arrepende, porque senão eu vou vir como um ladrão. Versículo 7, vamos lá. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Versículo 8: conheça as suas obras, sei que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Dá um glória a Deus por isso. Versículo 9: Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Olha isso. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que dizem que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Outro limite. Versículo 10: visto que você guardou a minha palavra, dê exposição à perseverança, e também guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor, versículo 12, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do Senhor, o meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desceu dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 14: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor que seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Outro limite: você não é quente nem frio. É melhor que seria quente ou frio. Mas você é morno, você não sabe o que você quer, está em cima do muro. Eu estou a ponto de vomitar. Ele está dizendo assim: tem limite. Eu estou a ponto de colocar o meu limite em ação. Estou a ponto de vomitar. Versículo 17: você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou esse conselho. Olha só. 18: dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas, e você vai se vestir-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. E compre o colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19: repreende e disciplino a quem eu por isso seja diligente e arrependa-se. Não, tá bom. Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quantas vezes eu não usei esse versículo para evangelizar? O Senhor está à sua porta, Ele quer entrar, mas Ele está falando aqui para a igreja, para o povo já que crê nele. Eu estou à porta, eis que eu estou à porta e bato. Ele bate na porta do mais novo, do mais velho, de todo mundo. Eis que eu quero entrar, eu quero ter comunhão com você. Versículo
21. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono do lado do meu Pai. Versículo 22. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que nós não temos que parar para pensar que existem esses limites sim na palavra de Deus e meditar nisso? Existem esses limites. Existem limites. Eu dei meu testemunho aqui sobre o que o Senhor falou comigo no meu limite. Chegou no limite. Meu cunhado maravilhoso, acho que vai pagar um churrasco hoje para mim de despedida. E meu filho vai também. Tudo tem limite. Sim ou não? Entendemos aqui que Jesus tinha limite, Deus tem limite. Embora eles sejam um só, mais novo, mais velho, a palavra de Deus é para todo mundo. Tudo tem limites. Chega. Não dá mais para ficar como morno. Não dá mais para ficar em cima do muro. Tudo tem limite. E hoje eu entendo o amor de Deus nas nossas vidas pegado naquela cruz. Porque Ele sofreu por amor em mim e a você. Pelos nossos erros, os nossos pecados. Você está cansado de ouvir isso? Está cansado de repetidas vezes eu falar isso aqui? Ou já ouviu até em outras igrejas? Então por que não reconhece logo esse amor? Arrepende-se. Porque aqui ele está falando para um povo que já estava dentro da igreja. E não é diferente hoje. Poderia vir aqui, né, aquela palavra para nos incentivar, nos motivar. Mas não, a palavra hoje é para nos chacoalhar e nos arrepender. Porque existem limites. E qual é o seu limite hoje? O que Deus está falando para você? Já deu, isso aqui é o limite. Será que você entende com clareza o que Deus quer falar com você? Sobre limites? No seu erro? Na sua procrastinação? Limites. Existem limites. Vou pedir para você, fica de pé no seu lugar, por favor. Eu já vou falar desde já, eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente. E nem precisa vir. Fica tranquilo. Tudo tem limites. Tudo tem limite. No texto de João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se você me ama, obedece os mandamentos. Mas está no plural. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas era como se Deus estivesse aqui falando só para você. Se você me ama, então obedece os meus mandamentos. Jesus, ele nunca disse eu te amo para ninguém na Bíblia. Ele nunca disse isso. Eu te amo, Wesley, eu te amo, André, eu te amo, Maiara, eu te amo, Danilo. Ele nunca disse isso. Mas ninguém amou mais que ele. Ninguém amou mais que ele. Amor é com atitude, não é com palavras. Se você ama a Deus, é só provar com as suas atitudes. Porque se não vier com atitudes, não ama. Mas se vier com as atitudes, você prova o seu amor com Deus. Mas eu não posso mais falar que eu amo. Pode falar, mas fale com as suas atitudes. Nós temos que falar para Deus com as nossas atitudes que nós o amamos. Agora sobre examinar.
No livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz: examine cada um a si mesmo, e depois coma e beba do cálice. Nós sabemos que esse aqui é uma direção lá para o momento da ceia, mas olha o versículo 28 de 1 Coríntios 11: examine-se. Examine-se. Agora o versículo 29: pois quem come e bebe sem discernir no corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 30: por isso há muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Por quê? Porque não examinaram-se. Aí no 28 está falando: examina-se. Por isso, no versículo 30, que há entre vocês fracos e doentes, e vários que já dormem. Aí se dorme aqui, já morreram. Vários que já morreram, vários que já chegou no limite. Mas agora, examina-se. Agora o versículo 31 vai trazer uma clareza: mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. É só se examinar. Esse é o momento que Deus preparou para mim, para você examinar as nossas obras agora aqui, refletir no que nós estamos fazendo que desagrada o coração dele, porque a Bíblia está dizendo: se tivesse examinado, não teria recebido o juízo. Então, em nome de Jesus, entenda isso, e examine-se a si mesmo agora. Examina-se. Por favor, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa hora, Pai, refletindo, examinando, Senhor, aquilo que nós fazemos de desagrado do Teu coração. Que no nome de Jesus, Pai, essa palavra ela venha trazer frutos nas nossas vidas. Essa palavra ela venha trazer, Pai, clareza naquilo que nós fazemos de desagrado do Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus eu te peço, ao começar pela minha vida, mostra-me, Pai, no nome de Jesus, aonde eu estou errando, pecando e desagradando o Teu coração, Pai. Que cada um aqui nessa manhã, Pai, possa também receber essa direção, Pai, através da Tua palavra, Pai, que foi ministrada aqui nessa manhã. No nome de Jesus.